pessoal, tudo bem? Tava numa sessão com um cliente e ele estava perguntando sobre umas questões de contratação, né? Então resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês em relação a essa parte de contratação. Uma das dúvidas que mais surgem é a parte de o que eu pergunto e como é que eu faço as perguntas, qual é o meu foco quando eu estou fazendo a entrevista, né? Então vamos dar uma olhada aqui, né? A parte da contratação está aqui, contratar, tem duas questões bem importantes dentro da contratação, vamos focar nelas porque senão fica muita coisa, né? A primeira parte é que você tem que ter um foco maior em comportamento, né? Então, perguntas abertas. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem muita gente foca muito na experiência, né? Mas a experiência não vai trazer o resultado para você por si só. Ela pode trazer, mas ela não vai trazer por si só. Por quê? Porque boa experiência sem um bom comportamento não vai funcionar. Então o que acontece? Normalmente as pessoas acabam desligando os colaboradores por comportamento e não por experiência. Por isso que a gente está falando em contratação por comportamento, tá? Que tipo de pergunta você vai fazer? Vamos ser bem específico aqui. Por exemplo, o que as pessoas mais gostam e o que as pessoas menos gostam em você e por quê? Então é o tipo de pergunta que você vai abrir. Então vai fazer pergunta aberta. Me fala sobre os comportamentos que te levam aos resultados e que tipo de comportamento que acabam frustrando você quando acontecem. Então você vai fazer esse tipo de pergunta. Outra pergunta que a gente sempre deve fazer é: o que te frustra dentro da empresa? Né? E o que te motiva dentro da empresa? Nós estamos falando mais uma vez da parte comportamental e sempre pede para explicar. Explica para mim como é que funciona isso para você. Sobre objetivos também. Que tipo de objetivo você tem profissional que você gostaria de colocar? Tá bom, depois que a pessoa começou a falar, é bem importante você cavocar um pouco mais, ou seja, seguir a história. Ela vai contar uma história e ela contando essa história, você precisa seguir essa história e verificar, procurar provas para ver se aquilo realmente é verdade, porque as pessoas, infelizmente, elas mentem em entrevistas para poder justamente conseguir um emprego. Acontece, isso acontece, vai acontecer, tem acontecido e vai continuar acontecendo. Então o que acontece? Você precisa procurar indícios e provas para ver se aquilo que está sendo falado é verdade. Então pergunte, né? Então a pessoa falou sobre aquela pergunta que nós colocamos e me conta um pouco mais, me conta numa situação que aconteceu. Então você vai procurar. Quando você vê a pessoa gaguejando muito e tal, é que provavelmente não é verdade, tá? Então você fica muito atento à questão de olha para a pessoa, ver se ela não está mentindo para você. Então sempre procura cavocar mais, ou seja, você vai lá e me conta melhor sobre isso, me conta uma situação em que aconteceu, qual foi o resultado, como é que você resolveu, que tipo de solução você apresentou, porque isso vai demonstrar muito qual que é o comportamento da pessoa diante de uma situação real. E inclusive você pode colocar uma situação real e pedir para contar uma história. Me conta uma situação onde você teve alguma crítica de algum superior e como é que você reagiu a isso, como é que isso funcionou. E aí a pessoa vai contar uma história e você vai continuar. Falou isso, falou aquilo, falou, pô, ficou chateado. Tá, e como é que foi a solução disso aí? Então, contornei assim, contornei assado. E aí você continua até você ver que, tá bom, a história tá bem contada, legal, gostei da história, ela tá bem contada, fechou. Aí sim você pode passar para a próxima, tá? Então é sempre importante você ter esses dois focos aqui para você não errar. Porque uma das coisas que acontece é que o pessoal contrata muito por experiência. Não que não tenha que ter, porque você vai ter que ver o tipo de experiência que é necessária, mas normalmente a parte de desligamento é feita por comportamento e não por experiência, é por isso que a gente está falando sobre isso, tá bom? Beleza? Então essa foi o nosso vídeo da parte de contratação, depois nós vamos fazer mais, ficar ligado aí, tá bom? Valeu!